Vocês estão me marcando demais nesse vídeo aqui. 6 vogais. Mas são 5 vogais, não são? Quais são? A, E, I, O, U. Não sabe? Não sei. Não. Quais são as 6 vogais? A, E, I, O, U. São as 5. E a sexta? Não tem sexta. Nesse vídeo, o cara fala, né, sai nas ruas para perguntar sobre as vogais, né? Vogais que a gente aprende na escola, que são 5, mas ele pergunta quais são as 6 vogais. Isso causa um bug na cabeça das pessoas, porque elas não esperam por isso. Mas e se eu te disser que podemos ter muito mais vogais do que isso aí? Doug, 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 Doug. Pois é, o que acontece? A gente tem que parar para pensar em que ponto de vista a gente está analisando as coisas. Porque nós temos 5 vogais ortográficas que nós aprendemos na escola. O A, o E, o I, o O e o U. Isso é o que todo mundo sabe e é o que vem na cabeça, porque é a primeira memória, né, que a gente tem assim, das vogais. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E não dá para a gente tirar isso da mente tão rápido. Só que nós temos um problema. Além dessas vogais, nós ainda temos, depois do acordo ortográfico, o Y, né? Então, provavelmente, a resposta que eles esperam encontrar aí seria A, E, I, O, U, Y. Porque teria isso. Só que se a gente for pensar por esse lado, né, o W também funcionaria como uma vogal ou uma consoante, dependendo do som, né, que ela está produzindo. Porque o W pode funcionar como U e o W pode funcionar como V. Então, só daí nós já teríamos 7 vogais e não 6. Né? E é uma coisa também que a gente não entra, ainda não se ensina dessa maneira na escola. A gente deixa para falar um pouco mais adiante. Porque quando a gente está ensinando alfabeto, na verdade, as crianças ainda não estão preparadas para fugir, né, para sair tanto dessas regras e para terem umas discussões, né, um pouco mais aprofundadas sobre isso. Mas, de qualquer forma, nós teríamos então 7 vogais. Mas o problema não para por aí. Porque, na verdade, se a gente for fazer as contas, nós não temos 7 vogais, nós temos 14. Porque as vogais, elas são sons. Nós temos que lembrar disso. Elas são sons. Então, elas não são simplesmente representações escritas, né? Para fazer as representações escritas, nós temos 5 ou 7, né, se a gente incluir o Y e o W. Mas e os sons que nós fazemos? Se a gente for parar para pensar, nós temos ainda vogais nasais e vogais orais. Certo? As orais são os sons que a gente faz normalmente colocando os acentos circunflexo e o acento agudo. Então, se eu tenho E e tenho E, já tenho aí 2 vogais diferentes. Né? Vocês têm que concordar. Agora, aqueles sons que nós fazemos que parece que a letra está com um M do lado. Lembra? Quando você coloca o tio, né, o sinal gráfico do tio, que tio não é acento, lembre-se disso, é só um sinal gráfico. Então, se a gente faz em, on, in, tipo quando você fala também, né, que parece que está faltando uma letra ali, isso aí é uma vogal nasal. Então isso jogaria já o número de vogais, né, de 5 para 14, incluindo o Y e o W. Então, na verdade, a resposta aí depende do ponto de vista. Claro que isso é uma coisa que até os próprios, né, gramáticos e tal, eles não entram no acordo. Mas, se depender do ponto de vista, nós teríamos sim 14 vogais e não 5. Mas a resposta para esse vídeo provavelmente é porque eles estão querendo ouvir a Y, né? O Y porque é um pouco mais lógico dentro do pouco conhecimento, né, que às vezes as pessoas têm sobre fonética e tudo mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga que todos os dias eu posto dicas de português, redação, respondo perguntas, analiso vídeos que vocês me marcam. Eu adoro quando vocês me marcam em vídeos, porque sempre tem um assunto bacana para ver e eu aprendo bastante com isso também. Né? Porque quando a gente vê como as pessoas estão utilizando no dia a dia, que a gente realmente consegue fazer o nosso idioma tão interessante, tão complicado às vezes, e ir para frente. Então só podem continuar me marcando e manda esse vídeo para todo mundo que você sabe que vai gostar dessa curiosidade.